Olá pessoal, eu sou o William, estamos aqui neste dia para inaugurarmos o nosso primeiro podcast da Lagoinha Belém. Eu sou o William e temos a Luene, né Luene? Olá, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu espero que essa noite fique marcada na história. E vamos lá, e ninguém poderíamos convidar a não ser ele, né? Nosso grande líder, nosso amigo, nosso parceiro, pastor Maxwell Barro, que está conosco aqui neste dia, né? Neste dia aqui singular, esse dia pleno aqui, né, pastor? De fato, tudo tem um início e a gente não pode desprezar os pequenos começos. É uma alegria estar aqui com você e eu quero te pedir para que a gente, antes de iniciar esse podcast, nós oramos e pedimos para que essa mensagem toque o teu coração. É um momento de descontração, de testemunho, mas sem dúvida alguma há uma intencionalidade em que esse nome Podcast, né, levantar o nome do Senhor Jesus, porque o nome dele é poder. Amém, amém. Então vamos dar uma orada aí, né, pastor? Vai lá de oração, aí o convidado já começa orando por nós aqui. Amém. Nosso líder. Vamos lá, Pai, obrigado Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui. E eu quero te pedir que o Senhor toque de uma maneira sobrenatural os corações de todos aqueles que estão acompanhando nesse momento, assistindo. Pai, que a tua palavra, que é uma semente, possa transformar os corações, independente do contexto que esteja vivendo, aonde estiver chegando essa transmissão, que haja manifestado sobrenatural. Direciona esse momento de uma maneira tão especial, para que a gente venha trazer verdades e compartilhar testemunhos que ative a fé de todos aqueles que estão nos assistindo. Assim eu oro e te peço no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. 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 E hoje a gente quer falar aqui de um tema que é a Lagoinha Batista em Belém. Esse movimento que está surgindo evangelístico aqui muito grande, né? Eu sou suspeito para falar, eu e a Helene, porque a gente é membro, né? Sim. Fazemos parte desse time aí também, né? Uma igreja que se preocupa muito com princípios do evangelho, seguindo bem assim, linear a questão bíblica da coisa na sua essência, no evangelho mesmo disseminado na sua essência, na sua prioridade que é Cristo. E eu passo na rua e as novidades vêm, né? As pessoas perguntam, William, como é que é essa Lagoinha? A igreja da parede preta, já ouvi falar alguma coisa assim, né? Aí eu procuro explicar, o pessoal fica na dúvida, né? Não, tô sabendo que tá indo lá, o pessoal, meu irmão já foi, meu tio já foi, meu pai tá indo, já me convidaram, eu vou dar um pulo lá. E a gente quer externar para vocês como foi esse início, através do chamado do nosso pastor que está aqui presente, pastor Maxwell. E a gente quer começar perguntando para ele como foi esse chamado, pastor, como foi que chegou, o Espírito tocou aí, alguém lhe convidou, como foi? Conta pra gente, pastor, como foi esse início aí? Então, a primeira coisa, assim, dizer que a gente não é apaixonado pela parede preta, ela pode ser branca, amarela, tanto faz. Certo. O preto é só porque granula menos as fotos, né? Na verdade, as fotos não granulam e ela dá uma profundidade nas transmissões. É para facilitar, melhorar a experiência de quem está assistindo em casa. É intencional o preto, uma intencional, estratégia intencional da característica da Lagoinha. E é muito interessante também porque o preto na parede, ele esconde as imperfeições, né? Então, essa é a nossa ideia, se realmente proporcionar. Igual no cinema, né? Você vai no cinema, as coisas elas estão centralizadas na tela. Sim. E é isso que a gente quer, que a mensagem de Deus, aquilo que está sendo ministrado ali do altar, seja o centro. Nós somos uma igreja muito bíblica. Cristo é o centro e a palavra de Deus é o fundamento. Nós não negociamos. É isso aí. Então, um dos pilares da igreja é exatamente o ensino. E o que é que a gente ensina? A palavra de Deus. Ela que transforma, ela que gera fé. A Bíblia diz assim que a fé não vem de vós, é dom de Deus e ela é gerada a partir daquilo que a gente ouve. E ouve não é minha experiência de vida, o que ouve não é a minha opinião, ouve o que a palavra de Deus diz, ela é semente. Então, essa história começou exatamente por uma sede e fome de Deus, de fazer aquilo que Deus nos direciona para fazer. A nossa vida é tão preciosa e acho que cada um de nós temos não tem tempo a perder e temos uma intencionalidade de agradar o coração de Deus. Eu vivi uma realidade dentro de uma outra igreja maravilhosa, servindo ali, sabe? E casei, né? E eu lembro que a Sandra estava passando assim no estacionamento da igreja que eu estava
E eu disse, uau, que loura. Vocês eram de outra congregação, no caso. Outra igreja, certo, outra igreja. Outra denominação. Outra denominação. Certo. E aí eu olhei a Sandra e disse, cara, que uau, tá dentro do meu número. Será que era sapato pro pé meu, pastor? Rapaz, eu disse, é isso aí, esse lourão aí. Isso que eu quero, né? E eu falei, vou casar com ela. Em 3 meses nós estávamos noivos. Nossa. E 1 ano depois nós casamos. Nossa. E nós temos hoje 18 anos de casado, 3 filhos. Mas o meu primeiro filho tem a ver com a Lagoinha diretamente. Por quê? Quando o Felipe nasceu, nós ficamos 5 anos sem ter filho. Quando o Felipe veio, quando ele tinha mais ou menos aí 4 anos, sempre o pai de primeira viagem, ele quer fazer tudo melhor pro filho, né? Certo. E a Sandra foi fazer um curso de educação sexual infantil, e dentro desse curso nós tivemos uma informação que mudou a minha realidade, mudou a minha cabeça, mudou minhas prioridades. Eu tinha uma agenda muito intensa na igreja, e sempre amei, não me lembro de ter cansado. Não me lembro de um dia dizer assim, cara, eu não queria ir para a igreja hoje. Eu sempre amei fazer o que eu estava fazendo. Mas a informação foi que o nosso estado, os 144 municípios aqui do estado do Pará, concentra uma das maiores, ou a maior, números de violência sexual infantil. Então, a maior violência sexual infantil no país é no estado do estado do Pará. Dentro da região norte, dentro da região, nosso estado, especificamente. Do Brasil, dos 27 estados da federação, o estado do Pará concentra esse dado. E eu fiquei assim, chocado. Falei, como que eu moro aqui? Não sei disso. E eu fui procurar saber. Quem estava trazendo essa ministração era alguém de Belo Horizonte, da igreja, e ele faz parte hoje ainda de um instituto que chama Infância Protegida. Eu fui procurar os dados, e existem dados oficiais e dados não oficiais, mas são dados em função de denúncias feitas. Certo, o que é registrado e o que não é registrado. Exatamente. Né? Somando. E aí a gente foi ver, aquilo me chocou, porque nós estávamos intensamente envolvidos na igreja, e de alguma maneira eu achei que nós precisávamos ser resposta para essa realidade. Porque nós descobrimos que os pais, inclusive, eles faziam parte dessa realidade, vendiam seus filhos ali por um preço de uma galinha, sabe? Então, caramba, se os pais não estão protegendo, a igreja precisa proteger. Então a gente começou a fazer um movimento, e dentro das escolas, chamei a liderança, que eu, ainda na outra congregação. Na outra igreja. Na outra igreja ainda. Então eu chamei os líderes que estavam comigo, falei, gente, a gente precisa ir para dentro das escolas, fazer alguma coisa em frente a essa realidade. E nós começamos a fazer isso, foi em 2014. E eu fiquei 2 anos militando nisso, e trabalhando, enfim, nas escolas, em várias oportunidades, nós estávamos militando nisso. Quando foi em 2016, o pastor que veio ministrar em Belém esse curso, entrou em contato comigo e disse, olha, Lagoinha está indo para as capitais, e eu estou vendo que você tem um perfil para liderar uma igreja nossa. Você não aceita liderar? Eu falei, 0 possibilidade. Ali ele já viu um potencial de liderança. Incrível, né? Mas eu disse não, sim. Sabe? De cara eu falei assim... O primeiro convite, não. Não, porque eu liderava, eu já estava trabalhando. Um trabalho já... não fazia nenhum sentido para mim sair de onde eu estava. Sim. Então eu continuei servindo, mas a conversa começou a vir. Eu me admirei muito da forma, né, do trabalho do Infância Protegida, ali da igreja e tal, e aí a igreja... eles tinham uma lei, um projeto de lei que chama Maio Laranja, um casal de amigos nossos começou ali a militar para aprovar essa lei aqui no nosso estado, foi aprovado. Eu sei o seguinte, que ficou de 2016 até 2018, ele fazia esse convite de maneira pontual. Quando chegou em 2018, eu tocou o telefone, eu vi de Belo Horizonte, eu disse, bom, eu vou dar uma resposta para ele. Eu disse, olha... Eu vou abrir, então, uma igreja de vocês aqui, eu implanto um trabalho de vocês aqui, mas eu não vou liderar. Eu vou ajudar tudo que eu posso, mas eu não vou conseguir estar na frente desse trabalho. E falei com algumas pessoas para liderar o trabalho. Convidou outras pessoas. Convidei outras pessoas e apresentei para ele. E ele disse, pastor, você não entendeu nada. Ele disse assim, igreja não implanta, igreja nasce. Já nasceu no coração de Deus, Lagoinha, em Belém, e você é o líder. Nós já oramos 2 anos por isso.
E se precisar orar mais 2 anos, nós vamos orar, porque a gente entende que essa foi a direção de Deus. Rapaz, eu conheço a Lagoinha, eu já tinha ido em vários congressos, eu sei que não é uma igreja qualquer. Hoje, inclusive, está fazendo 65 anos de igreja. Só. Então, é uma igreja muito tradicional, muito forte, muito relevante no país. Hoje nós estamos tem um peso muito grande, não? Um peso muito grande. Então, nós estamos nos 5 continentes hoje. Então, assim, é uma igreja muito relevante. Eu sabia que tinha alguma coisa ali que eu precisava dar atenção, né? Precisava se ouvir mais. Os líderes são pessoas de referência sérios, também, né? Exatamente. Então, o que eu fiz? A partir do momento que eu me engoli, né, engoli a seco, assim, eu fiquei engasgado com aquela fala, ele percebeu no telefone e ele disse, daqui a X semanas vai ter um encontro de pastores aqui em Belo Horizonte, eu quero que você venha. E eu fui, comprei uma passagem, fui. Mas ainda não decidido, pastor. Não, eu fui por obediência. Pela obediência. Eu fui por obediência. E aí eu cheguei lá, eu fui dizendo para Deus no avião, falei, Deus, se o Senhor quiser realmente que eu esteja liderando uma igreja, saia de onde eu estou e vá para essa outra realidade, então o Senhor fala comigo de uma maneira muito clara. Sabe, eu tô burrinho, fala comigo assim, de uma maneira desenhada. E eu acho que quem precisa de uma resposta assim, sempre tem essa iniciativa, né? Senhor, fala comigo de uma forma que eu entenda, que não seja trabalhosa. Põe cristalinho no negócio aqui, senão eu não vou, né? Tem momentos que você precisa de desenho, né? Matematicamente fácil, sem botar letra, né? Só tipo 1 mais 1, 2, botar X e acabou. Então eu não tinha condição de estar interpretando nada. Eu fui nesse contexto, fui para Belo Horizonte. Cheguei lá no Centro de Treinamento Diante do Trono, CTMDT, sentei lá atrás no auditório, com medo de sair numa foto, e encontro de pastores da Lagoinha, eu lá no meio. E, enfim, mas fiquei ali, e Deus falou 2 vezes, diretamente, claramente, fácil, pela vida do pastor Márcio. E eu cheguei na terça-feira, quando foi na quinta-feira também, Deus falou comigo pela pastora Zenete. E foi muito claro ali. Então, enfim, eu vim para Belém, liguei para Sandra de lá de Belo Horizonte, falei, Sandra é minha esposa, amo você. Um abraço aí, um beijo enorme para nossa pastora Sandra. Um abraço, pastora Sandra. Você é a próxima aqui, hein? Se prepare, pastora. É verdade. Mas aí pensou logo na... eu liguei para ela. Aí eu pensei assim, bom, ela vai me frear. Você pensou que ela ia a princípio frear. Era o seu primeiro pensamento. Exatamente. E na hora ela disse, olha, a decisão que você tomar, eu vou estar junto. Nossa. Então eu achei uma resposta também de Deus dessa fala. Se o senhor queria a prova, né? Tá aí a resposta. Aí eu fui falar com o pastor, enfim, foi um processo. E depois, eu lembro, só um detalhe, eu lembro que o diretor nacional de uma marca que eu trabalhava, ele veio a Belém, de São Paulo, e disse, Mark, eu queria que você me levasse na casa de uma tal pessoa que eu conheci em São Paulo, e ela é crente, ela orou pela minha esposa, ela foi curada, eu queria agradecer. Você me pega no hotel, me leva? Eu falei, beleza. Peguei o carro, levei ele lá, e quando eu chego lá, sabe essas profetinhas de Cocó, essas irmãs do Cocó, do Coque? Rapaz, ela olhou para mim assim, igual como eu tô te olhando perto, e veio falar assim para mim, sabe, em línguas e tudo, e disse, eu tô te tirando da tua terra, tô te dando um novo cajado, eu tô e não olhe para trás, sabe? E aí depois falou algumas coisas para ele lá, depois ela sentou, continuou me olhando e disse assim, o que é Lagoinha para você? Eu fiquei assim, tentando, sei lá, o que estava acontecendo ali, né? E aí ela disse, eu falei, por que você está perguntando isso, irmã? Ela disse, porque eu te vi num galpão e estava escrito em cima Lagoinha. Nossa. Eu saí de lá e eu não falei para ela o que era. Esse meu amigo perguntou, cara, que parada é aquela? Eu falei, nossa, é complexo, depois eu te explico. Gente, o negócio desenhado, entendeu? Você pediu, Deus respondeu, né? Você foi pedir, ele é especialista em dar aquilo que ele pede. Até aqui eu te disse como foi que eu decidi e como foi que começou. Eu, acostumado numa estrutura grande, uma igreja grande, influente de estrutura, eu fui num prédio grande, peguei o contato, negociei para alugar, mandei para o pastor para ele alugar o prédio. Aí eu imaginei, vão alugar um prédio, vão mandar o Diante do Trono aqui para inaugurar, o pastor Márcio vai vir, e eu vou continuar aí o trabalho. E eles fizeram o que você fez aí, achou graça.
Aí só lembra de que igreja nasce, né? Só lembrei agora ele que falou, igreja não, nasce. filho, não é assim não. Não é assim, hein? Tem que cuidar na sua casa, filho. Nossa. Tem que abrir a porta da sua casa para começar um GC. Falei, GC, o que é GC? São os nossos grupos de crescimento, filho. Pastor não é quem está no altar. Pastor é quem caminha com pessoas, o pastor Márcio falando. Nossa. Eu falei, cara, tem alguma GC, coisa... só para o pessoal que está aí, é célula, né? Isso, são as nossas células. São as células da Lagoinha, né? Isso, até hoje denominada GC, né? Grupo GC. de Crescimento. Aí, exatamente, né? até hoje Perfeito. eu tenho minha célula toda quinta-feira de casal. A primeira, então, né? A primeira tá começou lá, e está lá tá ainda, lá, né? Até hoje, tá lá. Show. Muito bacana. Eu coloquei, ele disse, olha, cria um Instagram, coloque aí Lagoinha Belém, coloque seu WhatsApp, e as pessoas que entrarem em contato, eles vão para a célula, vão para o GC. E assim começou. Nesse processo entrou o Silvestre também. O Silvestre era uma das pessoas que ia, inclusive, assumir, porque eu tinha indicado ele. Então, o senhor indicou uma das pessoas lá que o senhor estava contando, que indicou, o senhor ia só startar o negócio, isso. seria o pastor Silvestre. Isso. E ele levou para casa dele uma célula, iniciou, montou o Ministério de Louvor, ele foi trabalhar ali, e eu, enquanto eu estava aqui, sabe, meu Deus, será que é isso mesmo? Então, enfim, mas quando startou mesmo, a gente começou a fazer lá em casa, depois no salão de festa. Isso salão começou de festa do meu prédio. A gente chamava de Noite da Confraternização. Certo. Porque não pode fazer culto, né? Em prédio. Sim, sim. O pessoal tá me vendo aí, né? Mas era confraternização mesmo, gente. A gente comia, a gente bebia, a gente celebrava o nome de Jesus. E aí, assim foi, pessoal. A gente fazia louvor, ministrava a palavra, a Sandra passava os slides lá. Enfim, a gente começou a fazer isso. Só que não, isso foi em setembro de 2018. Começou isso aí. Quando foi em 10 de janeiro de 2019, nós alugamos um local. Porque desse prédio, nós fomos, do lado do meu prédio, nós fomos também para o prédio do Júnior. Lá ele fazia no salão de festa. Depois nós conseguimos um auditório de uma faculdade, foi cedida para a gente. E depois a gente conseguiu alugar um galpão. E desse galpão nós ficamos 6 meses e fomos para o Chaco. Do Chaco nós ficamos 4 anos e depois nós fomos lá para o IT Center. Então, só para a galera se situar aí. Sua casa, junto com a do pastor Silvestre ali, depois vai para um espaço de dentro de uma faculdade, que é uma loucura também, né? Meio que loucura, né? Aí depois vai para um outro espaço, para um galpão que ficava... Na Doca, atrás do Pará. Né? Atrás do Pará. Do Pará. Ali, atrás da Zeppelin, onde era Zeppelin. Zeppelin Club, aí o pessoal aí do mundo e tal. Quando denunciou foi, já foi, né? Quem conheceu. Ali na Senador Lemos, então, atrás, né? Que tem uma entrada lateral, né? Isso mesmo. Foi pra lá, então. Foi pra lá. Aí de lá, nós fomos já crescendo, né? Que foi tomando corpo, né? As pessoas se envolvendo. Isso. E foi para lá pro Chaco, né? Pro Chaco. Que foi onde ficou por 4 anos aí. Isso. E assim, milagre de Deus, sabe? Tudo é milagre, porque não tinha recurso. A gente não tinha recurso. Eu lembro que um homem lá pediu 40 mil de aluguel. Eu falei, Jesus, como é que... No Chaco. No Chaco. E nós tínhamos entrada de 15 mil. E aí ele disse, não, é 40 mil. Eu fiquei, Senhor, se o Senhor me deu esse lugar aqui, o Senhor vai dar a provisão. E eu disse para ele, eu vou te fazer uma proposta. Minha proposta é 15 mil. De 40 para 15. Ele falou, você é louco, pastor, e tal. Ele é um italiano. E aí passou uns dias, ele me liga e manda. Eu deixei o meu telefone e o valor lá que eu tinha proposto para ele. E aí ele me ligou por ir lá, eu fui lá com ele, ele disse assim, 15 mil não dá não, mas eu vou te mostrar aqui o contrato que tinha sido alugado antes, se você pagar esse valor a gente aluga. Aí eu olhei o contrato, 20 mil, eu falei, pode fazer o contrato que eu assino. Falei, cara, Deus vai prover, baixou a metade do preço, Deus vai prover. Nunca deixamos de pagar o aluguel. Deus proveu. Amém, proveu. Algo que me chama muita atenção, o pastor comentou anteriormente, logo no início, sobre a obediência, né? Que ele foi para Belo Horizonte debaixo de uma obediência apenas. E transformou a vida, transformou não só a vida dele, como através dele também. E é o que eu ia comentar, né? Que como é ter essa iniciativa e como o senhor sempre fala que se Deus dá a visão, ele vai dar a provisão. E nesses passos de mudança que também não é fácil, começar dentro da sua casa e se transformar em tão pouco tempo uma igreja grande. Essa mudança
pro senhor essa mudança, para quem tá ao redor, como é que isso foi se estruturando? A obediência gera bênção, né? Eu costumo dizer o seguinte, se eu pudesse dizer um segredo para as pessoas, eu sempre digo isso, porque é o que está no meu coração. Se eu tivesse, assim, eu sou o menor da casa, eu não estou aqui para ensinar ninguém, apenas compartilhar o meu testemunho. Mas, assim, a partir desse sim, hoje nós estamos em Belém, na igreja do jeito que vocês sabem, nós estamos em Ananindeua, Castanhal, Tauá, Vigia, estamos em Marabá, tem 2 igrejas, nós estamos em Paraupebas, tem 2 igrejas, Canaã dos Carajás, Altamira, Palmas, nós estamos em Oriximiná, perto de Santarém, nós estamos em Redenção do Pará, e são igrejas que estão nascendo de uma maneira muito, muito tudo sobrenatural. Tudo a partir aqui, Belém. Tudo a partir lá algo da sua sobrenatural casa. Que Deus está fazendo, sabe? Algo sobrenatural. Então, eu entendo o seguinte, que Deus, ele sabe o que é para fazer. A Bíblia diz que o plano dele é eterno, não é? Então, se ele tem o plano dele eterno, ele já sabia o que ia acontecer. Sim. A questão é, você está disposto a obedecer e não atrapalhar? Porque é isso, não é só obedecer. Deus não precisa da nossa opinião, Deus não precisa do nosso conselho, da nossa mentoria, da nossa experiência. Deus precisa de um coração obediente. Então, há momentos na nossa vida em que a gente se sente perdido e Deus tem resposta sempre. Então, a gente precisa obedecer e não atrapalhar. O resto é com Deus. Ele deu a visão, ele vai dar a provisão sem dúvida alguma. Não é e assim? quem quiser participar, né, pastor? Acho que ele deixa uma oportunidade de participar, porque a obra ela vai avançar, ela vai acontecer. Sim. Vem quem estiver disposto a participar. Acho que tocou muito isso que o senhor falou agora. Eu tive o sentimento de participar. Sim. O senhor sempre diz assim, olha, vai acontecer. Se não for comigo, vai ser com outro, mas vai acontecer. Então, eu digo assim, eu vou pular dentro desse barco aí, eu tô dentro, eu quero essa onda para mim, né? Porque eu acho que isso impacta. Eu acho que é um feedback, né? Que eu dou aqui também como... Que a gente dá mesmo da Lagoinha, esse feedback. De pular dentro do trem, pular dentro do barco, ir junto, pra gente viver. Sabe por quê? Deus, né, é tão importante o que você está falando, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele conta comigo e com você. Né? Então, olha pra gente diante de Deus. O que nós somos diante de Deus? Mas Ele conta com a gente. Isso para mim tem uma lição. Né? Então, Ele está dizendo assim, Jesus, quando veio aqui, eu me lembrei aqui, poderia fazer tudo sozinho, Jesus poderia vir, rapaz, eu fico pensando, Jesus poderia vir com, em vez de vir numa manjedoura, ele poderia fazer nascer um templo, um hotel gigante para ele fazer. Ele podia já vir grande, ele podia descer do céu, abrir um portal do céu e ele descer num cavalo branco, com as asas, com ouro, sabe? Ou então ele podia vir num jet, eu vou de jet. Lá pelo Jordão, pegando lá. Pelo Jordão, tô chegando aqui, chegando. Cara, ia ser uma coisa louca. É verdade. Né? Então, mas ele chegou como eu e você veio ao mundo, nós viemos ao mundo, né? Foi de uma maneira humilde ali, construiu uma relação, ficou 30 anos se preparando, levantou 12 pessoas para ele discipular, e depois ele disse assim, vão, e vocês farão coisas maiores que eu. Nossa, essa é top, hein? Eu acredito que esse é a grande questão que nós precisamos ter, né, do ID. Tudo que a gente falou, e acredito que nós somos a imagem de Cristo como voluntário, e é o que a nossa igreja é. Nossa igreja é uma igreja de voluntariado. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa iniciativa e essa visão da igreja como voluntário, como servo, né? Muito top isso, porque, Luane, você comentou, quero até pegar o teu gancho também e emendar. As pessoas me perguntam, né? Eu não tenho vida profissional secular, vou nos grupos, pergunto, tua igreja, vou visitar lá e tal, tem sempre aquela lenda, né? Aquele preconceito, que é um preconceito, né? Ah, pastor quer abrir igreja para enriquecer, aquela coisa toda. Quando eu conheci esse ministério, né? Aí eu vi um cara, né? Eu conheço um cara. Jesus, tem de verdade, pessoal, isso é importante falar aqui, que é um assunto sempre polêmico, que envolve tudo que envolve grana, coisa, movimentação financeira.
gera polêmica. É muito bacana da Luene de ter tocado nesse assunto, porque assim, me pergunta aquela coisa toda. Eu falei, eu digo uma coisa, eu conheço o cara, meu irmão, que lidera. Estou relativamente próximo, que a gente é muito próximo, que aqui também é uma das características dessa igreja é a proximidade do pastor com as suas ovelhas, com os membros e tal. Aí assim, se eu te contar que o pastor, em vez de ganhar, gasta, você vai acreditar? Porque eu estou falando a verdade, né, pastor? As pessoas assim, muito bacana, além de ter comentado, né, o voluntariado. E eu digo para vocês, eu particularmente, são parênteses, não sou entrevistado, tá? É ele, mas eu tenho que falar aqui para dar o testemunho. É o homem de 16 mil palavras. Aí, o que acontece? O que me chamou a atenção na Lagoinha foi o que a Luene comentou, voluntariado. Ninguém tá lá para ganhar nada, pelo contrário. Conheço o pastor e sei que ele não ganha R$1, pelo contrário. Investe tempo, dedicação e dinheiro também, né, isso, pastor? E a igreja começou com pessoas se voluntariando. Exatamente. Sim. E é muito bom, pastor, comentar, Luene, muito top, hein, Luene? Essa visão de voluntariado, assim, de servir, é uma visão do reino de Deus, porque a Bíblia diz que o maior é aquele que serve. Né? Então, se a fonte do voluntariado, se a Bíblia diz que Jesus deixou a sua glória e veio para a terra para servir e não para ser servido, né? Então, quem sou eu? Quem somos nós? Para, de alguma maneira, a gente querer ser servido. Então, a fonte, a inspiração para servir é Jesus. Mas a inspiração para ser servido é do inimigo. Aquele que só quer ser servido, há algo maligno nisso, sabe? Então, assim, em relação ao voluntariado, a gente queima mesmo o coração das pessoas para servir no reino de Deus. E eu não sou contra ninguém, um pastor receber o seu salário, porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Pastor é igual médico, não tem tempo para nada. Né? Não tem, você está disponível 24 horas. Né? Então, agora mesmo, eu estava aconselhando uma pessoa em situação complicada, visitando UTI, daqui a pouco eu vou para um velório. Eu penso assim, Deus é a fonte. Deus tem me abençoado através da minha empresa. Deus podia abençoar através da igreja. Tem pessoas que têm essa caminhada, não tem problema nenhum. Mas Deus me deu essa condição, né, de trabalhar de uma maneira voluntária na igreja. Mas, mais uma vez, eu afirmo, não tem nenhum problema o pastor receber ali. Tem pessoas na igreja que nós somos quase 600 voluntários ao todo da igreja. Mas ali nós temos uma pessoa que é remunerada do som, uma pessoa remunerada do som, uma pessoa da comunicação, 2 pessoas da limpeza, um administrador, porque eu não consigo estar direto, Sim. E uma outra pessoa também da área de administração. Essa é a nossa folha. Olha só, menos 6 de 10 pessoas, né? Menos 6 de 10 pessoas. Aquele tanto de gente, Sim. aquele tanto de trabalho, aquele tanto de serviço. Então você imagina, é só a mão do Senhor, é só a mão do Senhor. Né? Então, assim, e uma coisa que eu acho interessante é assim, a igreja, a gente diz assim, você serve de acordo com aquilo que tu sabe fazer de melhor. Não tem assim, olha, você está chegando na igreja, então vai ser líder de GC, vai ser isso, vai ser aquilo. Não, a gente quer que você sirva de acordo com aquilo que Deus te deu para você fazer. Legal. Porque a gente reconhece o plano de Deus. Muito legal. Se não é peixe fora d'água ali, coisa ele vai fazer por pressão, de alguma maneira, não é aquilo que Deus chamou ele para fazer. Agora, quando ele está fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, como é que você para? Porque tem a ver com propósito. É uma pessoa imparável. Perfeito. Os ministérios, a igreja Lagoinha, ela tem mais de 200 ministérios, são quase 300 ministérios que tem aí ao longo dos anos sido formados e não nasceram no coração do pastor Márcio na época. Nasceu no coração de membros igual eu e você. Ah, pastor, eu tenho um sonho de fazer o ministério do Arca de Noé, cuidar de cachorro da rua, tratar, fazer a vacina e promover o culto da adoção. Olha, e assim foi, culto da adoção. Aí o pessoal diz assim, então, assim como esse cachorro estava aí na rua abandonado, foi cuidado, foi tratado, assim é nós, a nossa alma. Às vezes estamos longe, feridos, e o Senhor também nos cuida, nos valoriza, e Ele nos tem por adoção. Então, assim como você pode adotar um cachorro, que é um animal que tem uma vida perene, né, ela vai passar rápido, nós temos uma vida eterna, e a nossa vida é eterna.
o Senhor também nos adota como um filho. Então, é uma coisa que a gente aproveita para evangelizar. São coisas assim muito boas. Ou existia uma delas, né? Nasceu no coração de Deus uma moça, parou o pastor Márcio, explicou que era o Ange, lá em Belo Horizonte chama Ange. Aqui o nome é Existir. Cuida de mulheres com gravidez desejada, querendo tirar o filho. Olha só, né? E eu não posso falar muito disso, sim, porque senão eu vou entregar algumas coisas que a gente faz, que são segredos, que são estratégicas, para buscar, focar, para fazer com que a mãe, ela tenha esse sentimento, desenvolva o sentimento de materno. Porque eu acho tão interessante, só um parênteses. Sim, sim. Eu acho, não acho interessante, mas eu acho esquisito as pessoas, o tempo que a gente está vivendo hoje. Se você for para Salinas, presta bem atenção, se você for para Salinas, ali em Salinas, quando você vai para a área do Atalaia, lá para o fundo, onde o pessoal anda de kitesurf, no momento que as tartarugas estão com desova, você não pode passar. E se você pegar um ovinho daquele, você pode ser preso, 3 anos de prisão. Sim, sim. É um ovo de tartaruga. Sim. Mas se você pegar um ser humano que está dentro da barriga, 3 meses já lá, já formatado, e não é crime. Pode matar um ser humano, mas não pode matar um ovo de tartaruga. Sabe? Então, alguma coisa está errado. Alguma coisa precisa ser mudado. Estão invertendo os valores. E a igreja é isso. Eu acho... A igreja, para mim, ela é a solução. A igreja, ela é a palavra de Deus. A igreja é a embaixada do céu na terra. Por isso que eu invisto isso aí. Eu invisto a minha vida, invisto recursos, invisto tudo que eu posso. Porque não é político, não vai salvar. Não tem estrutura nenhuma instituição, nenhuma nação, não tem recurso que vá salvar pessoas como salva a igreja. Igreja tira drogado, tem ex-drogado, ex-prostituta, ex-traficante, ex-corrupto, ex um monte de coisa. Eu sou um desses ex aí, ex-perdido. Então, assim, a igreja do Senhor, a palavra de Deus, ela faz um trabalho social poderoso. Por quê? E olha a nossa visão como igreja, levar cada um a ter um relacionamento público e crescente com Jesus. Ou seja, já viu alguém que se parece com Jesus que rouba? Pois é, né? Já viu alguém que parece com Jesus que trafica? Ou seja, o impacto no índice social da cidade. Contribuindo para vários aspectos mesmo sociais, né? Sim. Você imagina tirar a igreja e o caos que acontece, porque ela cuida, inclusive a Lagoinha, né, pastor? Eu gostaria que o senhor comentasse. Ela tem as ações sociais com profissionais de cada área, né? Acho que isso é bacana também, sim, né? Nós temos. Tem uma área da saúde, área psicológica, área jurídica, né? Isso. Tudo inserido nesse contexto dos projetos, né? Isso, exatamente. Nós chamamos de Act Day, Dia da Visão. Dia 16 agora, nós tivemos lá na igreja, chamamos Act Day. Dia da Visão não, Dia da Ação. Então, lá se juntou médicos, todo tipo de profissional, médicos, advogados, para dar assistência jurídica, barbeiro, fisioterapeuta, teve todo tipo de profissional ali, e a gente faz a lojinha social. Como é que funciona a lojinha social? A gente não dá para a pessoa assim, a cesta básica em si, a gente até dá, mas a gente dá um cash, para que a pessoa vá lá e meio que adquira aquilo, que ela tenha a sensação de comprar. Entende? O poder da compra. O poder da compra. Vai lá onde tem a roupa ali, o bazar, vai lá, ela escolhe o que ela está querendo, entende? Então, são coisas que a gente não vai deixar de fazer, mas não me alegra em fazer. Me alegra se a pessoa comprasse. Me alegra em a pessoa ter independente. Me alegra a pessoa ter dignidade. A Bíblia diz que há mais alegria em dar do que receber. A gente dá porque se alguém está com fome, você vai dar, né? Mas não é o nosso papel principal. Nosso papel principal é resgatar o ser humano dessa escravidão e dizer, irmão, você pode ser produtivo, você pode empreender. O jovem, ele pode empreender. O adolescente pode investir energia naquilo que produz. Entende? Quem diz que a gente não pode ser rico? Quem diz que a gente não pode empreender? Quem diz que a gente não pode conquistar coisas? Quem diz que eu não posso participar da excelência? A gente pode viver o céu na terra. Quem disse que não? Aí vem Satanás e inverte. Porque deixa eu te falar, quem criou o trabalho não foi Satanás. Quem criou o trabalho foi Deus. A relação com o trabalho a partir do pecado é que mudou. Mas nós
devemos continuar trabalhando. A Bíblia traz muitas orientações para o trabalho. Ela diz assim, ó, vai aprender com a formiga ou preguiçoso. A Bíblia diz assim, quem não trabalhe, que não coma. Então, a gente tem que trabalhar. Só que a gente vai viver do sol do nosso rosto. Agora, quando a gente empreende, a gente não é escravo daquilo que a gente produz. Não é escravo daquilo que a gente constrói. Precisa ter liberdade. A melhor coisa que tem é você ter liberdade de escolha. Eu te confesso que eu não sei trabalhar ali pela CLT assalariado, não. Eu gosto de empreender. Não me dá nada. Me deixa que eu vendo. Eu acredito que essa é a questão, né? A igreja, ela tem esse papel não só de direcionar, de aconselhar os membros, mas de estar fora das quatro paredes, de estar na sociedade e fazer essa transformação de mentalidade, de que você hoje está aqui, mas você pode chegar muito mais longe. Então, esse é o papel da igreja, de formar esse caráter em Cristo, para que aquela pessoa ela mude, se transforme e a partir dela transforme outras pessoas. Quem disse que a gente não pode ser um empresário, um professor universitário, um pesquisador universitário, sabe? Ser um bolsista do CNPq, ser um pesquisador da UFPA, sabe? Nós podemos e devemos. Aliás, as universidades nasceram em igrejas. Foi a partir de igreja que as universidades foram... exatamente. Então, assim, a ciência ela não é contra a fé. Muita ciência, pelo contrário, vai constatar a fé. Ela vai constatar, né? Então, eu sempre falo, cara, falar de Deus é a coisa mais maravilhosa que tem, porque não é uma teoria. Uma teoria é algo que não é constatado. Deus você constata, quer não? Se você quer ateu, eu posso falar contigo que é ateu. Por exemplo, não creio em Deus. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Vou falar só de você. Você tem 3 estruturas na sua mente, na sua cabeça, que formam o seu cérebro. Sistema neocórtex, sistema límbico e sistema reptiliano. São 3 que formam o teu cérebro. Você está aí nesse ambiente, para você medir esse ambiente, precisa de 3 dimensões, altura, largura e profundidade. Você talvez está assistindo agora, talvez à noite, mas já esteve de manhã, já esteve à tarde e agora é à noite. Tempo, passado, presente, futuro. A base da matéria é prótons, elétrons e nêutrons. Estado físico da água, sólido, líquido e gasoso. 3 conceitos formam a música: melodia, harmonia e ritmo. Será que isso tem alguma coisa a ver com a Trindade de Deus? Será que a gente não pode conhecer o autor a partir da sua obra, a partir da sua criação? Não é assim na música? A gente ouve uma música, essa música aí é do Roberto Carlos. Não precisa dizer a legenda que é Roberto Carlos. Se ouvir a voz, caramba, essa voz aí eu conheço. Não é assim? Por que Deus não é assim? Por que a gente acha que Deus é... O caos criou essa organização toda. Nós somos espírito, alma e corpo, sabe? Enfim, são tantas coisas que é mais fácil, eu digo sempre, é mais difícil, na verdade, você negar a Deus, é preciso ter mais fé para negar a Deus do que acreditar em Deus. Do que acreditar. Sabe? Por isso que eu creio, a gente trabalha com aquilo que é verdade. Passaram-se... A Bíblia foi escrita em 1500 anos. Ou seja, quantas gerações se passaram? Por que a Bíblia não se contradiz? Por que ela ainda é o livro mais vendido do mundo e continua avançando? Por que a palavra de Deus, como dizemos que é a palavra de Deus, ninguém consegue remover ou demover ou provar que alguma coisa escrita ali que está errado? Por que não consegue? A ciência está multiplicada. Hoje nós temos aí carbono 14, tanta coisa que possa ser usada de tecnologia. O maior ateu aqui da nossa contemporaneidade e é um pensador, um cientista, ele foi estudar a mente de Deus, e a mente de Cristo, melhor dizendo, e aí ele se converteu. O Augusto Cury. Ele foi imergir na mente de Cristo para continuar negando. Ele disse, é impossível. É impossível ser humano. Ele queria contagiar outras pessoas a não acreditarem também. Então ele queria provar sobre a mente de Cristo que era a não existência. E a ciência ela está chegando a esse ponto de comprovar o que a Bíblia diz. E isso é o que a gente busca, né, como cristão. É andar junto com a ciência, não
separado. Se você pegar a teoria do Darwin, é teoria, porque não foi... É uma teoria, não é algo comprovado, não é algo científico. Científico é aquilo que você conseguiu provar em laboratório, que realmente conseguiu, existe. Mas me diga, outra coisa que eu queria falar. Cara, cria uma ameba em laboratório. Crie alguma coisa de vida em laboratório, de forma artificial. Vida, cria vida. A ameba tem vida. Cria uma ameba menor. Cria alguma coisa com vida no laboratório. Ninguém cria vida. Ninguém consegue. Ninguém consegue criar. Então, é só a partir de... A partir de. A partir de uma vida já fazer criada. Fazer uma mutação, mas criação não. Se Deus não existisse, se fosse só evolução humana, por que até hoje não conseguiram continuar evoluindo? Eu queria evoluir, eu queria parecer com a minha esposa. Ela é tão bonita. Ó, pastora Sandra, olha aí o nível, olha só. Eu acho ela tão linda, eu queria evoluir, mas não deu, irmão. De mente também, né, pastor? De mente também, né? De mente também. Ela com certeza, muito irmão. Bacana. Mas eu acho bacana porque isso prova, a gente está falando da Lagoinha, da visão, né? Prova que a direção, a linha de pensamento, de metodologia da Lagoinha sempre é a palavra, né? A palavra de Deus. Sempre é. Falamos aqui, e uma coisa bacana também que eu vejo, pastor, o senhor fala bastante em impulsionar pessoas. Isso é muito bacana. Você falou, por que não pode ser um médico, por que não pode ser um empresário, por que não pode ser qualquer profissão digna, regular, alguma coisa assim? Por que não pode? Justamente a Lagoinha, o pastor fala, e eu vi o senhor falando várias vezes no curso que a gente fez, olha, a gente quer impulsionar você espiritualmente e quer impulsionar você também materialmente. Sim. Abrir a sua mente para as coisas. Isso eu acho muito bacana quando a igreja se preocupa com os seus membros. Porque você pode estar lá, reunir cheio de pessoas, né, pastor? Acabou o culto, vou embora, tchau, aquela coisa toda. Mas a Lagoinha, né, pastor, ela carrega essa característica de impulsionar de unidade, pessoas, né? De fazer network com as pessoas. Aí eu vejo nos cultos, pastor, olha, tem um aí que é pedreiro, tem outro que eu vou te apresentar para ele. Esse network que a gente tem visto as pessoas se conectarem, fazerem negócios até, business, né, rolando, eu acho muito massa, muito top mesmo, olha, pastor. Nós chamamos de cristão empreendedor, CRI. Então, todo empreendedor, que pode ser um profissional liberal, pode ser o da Avon, pode ser vendedor, a gente faz network, a gente faz um balcão, não é um culto, mas é uma troca de cartão, é um tempo de testemunho, é um tempo de ensino, às vezes trazer o seu funcionário para a igreja, a gente não vai te cobrar nada, a gente vai falar de empreendedorismo, de entregar resultados, né? Eu costumo dizer que a igreja ela é como se fosse uma plataforma que impulsiona, porque Jesus, quando, antes de ser assunto aos céus, ele diz, ide e fazer discípulo. A igreja ela é um ambiente para impulsionar, para que você desenvolva o seu ministério. Então, a gente quer sim que você desenvolva o ministério, não apenas dentro das quatro paredes da igreja, mas no STF, mas na área da medicina, na área da ciência, na educação, em todas as áreas de influência, no jornalismo, na arte. E eu vou te falar, eu sei que o pessoal talvez vai me criticar aí, pode criticar, não tem problema, mas é o que está no meu coração, é apenas a minha opinião. Eu queria que tivesse compositores cristãos não evangeliqueis, que escrevesse músicas com princípio, que tocasse nos bares, que entrasse nos hits de sucesso, porque é a mensagem. Então, às vezes, a gente escreve música só para crente, mas se a gente escrever princípio, vai fazer sentido pro coração das pessoas. Entende? O cara vai tocar aí num show, fazer um show mesmo, no Rock in Rio, sei lá, no Lollapalooza, vai tocar, assim como tem um monte de música lá, falando de um monte de coisa absurda, né, que dá vergonha de ouvir, são músicas obscenas. Sim. Por que eu não posso fazer uma música que toque nesses mesmos ambientes e o hit, e vire um hit, sabe? Fale de coisas de valores, sabe, de empreendedorismo, de valores de família, valores do reino de Deus, sem o evangeliquez, sem uma linguagem muito, muito restrita, mas uma linguagem mais... E isso, para mim, faz sentido, sabe? Você pode fazer, por que não? Por que não pode fazer um filme? Por que você não pode entrar na arte e fazer um filme valorizando a família? Valorizando... Gente, ontem eu estava conversando, eu fico assim meio... eu pego corda. Cara, assim, ó, nós somos aqui no Pará, aqui em Belém, 1.300.000 e alguma coisa mil habitantes. Você que está me assistindo agora, você foi para o trabalho, talvez você já voltou do trabalho,
Não aconteceu nenhum assalto contigo, não aconteceu nenhum problema contigo. Você foi e veio. E não saiu na televisão que você foi e veio. Não. Mas se alguém for assaltado, sai na televisão. Aí passa a ideia de que Belém é só assalto, é só problema, é só desafio, é só desgraça. Não, a nossa terra é uma terra abençoada. Belém é uma terra do pão. Belém tem milhares de pessoas que vão e voltam e não acontece nada. Entende? As pessoas não estão acostumadas a dar audiência para desgraça, mas existe a boas novas, existe a boa notícia, existe as pessoas que... Engraçado que o bem hoje vira até notícia também, né? Se você achar uma carteira e devolver, os caras vão fazer notícia. Olha, que devolveu. Gente, nem precisava, é uma coisa natural. Comum, natural. Deveria ser assim, não é? E é justamente quebrar esses paradigmas, né? O cristão, ele precisa tomar esse território, ele precisa se posicionar nesses lugares que o Senhor disse. Não é a imagem apenas do evangelizar, que é o nosso dever, né, que é a nossa missão, mas é de se inserir nesses lugares e a partir dali modificar o que já tem. Exatamente. Transformar a realidade de quem não conhece a Cristo, porém, estratégias de uma forma... paulinas aí, né? Estratégia de paulinas aí de Paulo, né? Ia pra Grécia e chegou lá, tem todos os lugares aqui de adoração de todos os ídolos. Eu vou me meter aqui no meio, esse lugar vago eu vou colocar bem aqui, né? Esse aqui para o Deus desconhecido, né? Então são estratégias lançadas aí. Cristo veio e modificou a mente, né? Eles não estavam mais onde eles nasceram, mas eles foram levados a um lugar maior e Cristo impulsionou eles a serem maiores. Você quer transformar o mundo? Não faça como a Greta, que só sabe gritar e fazer escândalo. A Bíblia diz que em Romanos 12, transforme o mundo pela renovação da sua mente. Você vai transformar a sua casa, transformar a sua faculdade, transformar a sua empresa. Seja o melhor, seja sal, seja luz, seja influência. Sabe? Transforme a realidade. Não queira só causar. Não queira só lacrar. Sabe? Não é politicamente correto. No céu, não entra politicamente correto. Entra aquele que submete ao senhorio do Senhor. Jesus não foi chamado para ser incluído na nossa vida, mas para ser o Senhor da nossa vida. Entende? Por que ele deve ser o Senhor da nossa vida? Porque a pessoa diz assim, a crente não pode fazer nada. Pode, claro que a gente pode. Eu posso usar droga, posso me prostituir, eu posso trair minha mulher, posso fazer o que eu quiser. Só que eu estou em um ambiente de liberdade ao ponto de escolher fazer e não fazer. Você que está me assistindo, talvez aí usuário de droga ou viciado em alguma coisa. Cara, para uma semana de fazer o que você faz. Não trai tua esposa, não minta, sabe? Deixe de... Olhe para aquilo que está te matando e você sabe que está te matando. Pare com isso, pelo menos por um dia sequer. Então eu quero te fazer a pergunta, quem é livre? Você que não pode parar, porque está viciado, ou eu que posso usar e não uso? Eu posso escolher usar. Eu posso fumar, posso fazer o que eu quiser. Então, a orientação bíblica não é por causa de ser careta, ser chato. Não. É proteção, é igual o sinal de trânsito. O sinal de trânsito está lá, não é para multar a gente, né? É para proteger. Para que você não cause acidente, né? Então, a gente inverte um pouco os valores e a gente torce pelo bandido. E a gente fica triste quando o bandido é preso, né? Enfim, a gente precisa ser resgatado. E a igreja é esse ambiente. E a gente faz isso em todas as faixas etárias. Criança, adolescente, jovem, os adultos, casais. Tem um curso que chamamos lá Bem Casados. Muito bacana, porque fala um pouco do papel do homem, papel da mulher dentro do casamento. Tem outro curso que fala, que é o Começando Certo, que fala para quem está namorando, né? Ministra para quem está namorando, o papel do o propósito do namoro. A mesma forma tem para quem está noivos. Né? Vocês fizeram o noivo, né? Não, né? Não, nós vamos fazer agora, inclusive, o Bem Casados, né? Mas vocês ajudaram o Bem Casados? O noivos? A gente estava no apoio ali por trás da liderança. Tem também o noivo, a escola de noivos. Se está noivo, quer dizer, você pode fazer. E tem o Bem Casados para casar. Tem o curso de homem.
resgata a hombridade do homem, a integridade do homem, resgata o caráter do homem, sabe? E tem o curso de mulheres. Gente, tem e é interessante que a Lagoinha ela é uma igreja geracional, que é o que o senhor está falando aí. Exatamente. Existe um lugar adequado para cada faixa etária. Exatamente. E uma direção para um novo começo. Né? Fantástico que você falou. Fantástico que você falou. É uma igreja geracional e que busca fazer com que uma geração, de fato, conte a outra geração dos grandes feitos do Senhor. Sim. E não afaste. Você vem com sua família para a igreja, você vai ter agenda juntos. Você não vai imergir em um ambiente em que vocês vão se separar dentro da igreja. Não. A gente tem um pastor, tem um trabalho focado em cada faixa etária, mas existem agendas juntos, constrói coisas juntas. A família está junto na igreja, entende? Então, porque a gente compreende isso. Uma geração contará a outra geração dos grandes feitos do Senhor. Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se não me cortar, eu vou continuar falando até Jesus voltar. Não, você é um homem com uma oratória. Vamos estender o incrível, próximo né? Não, isso aí a gente tem aí, dá para colocar. Mas, pastor, é assim, né? A gente está falando aqui da Lagoinha em Belém, o desenvolvimento, a Lagoinha, característica, você falou dos cursos, isso é cuidar de pessoas, sim, né? Sim. Tá, mas a gente quer saber o seguinte, às vezes, se eu estava chegando aqui, né, a gente bateu um papo, poxa, eu vim aqui já o dia todo, já vim aqui numa situação de aconselhamento, de manhã tem reunião, tem a agenda, né, do pastor, da liderança, aquela coisa toda. Mas teve algum momento, pastor, que nesse período aí você acordou, foi dormir assim, será que é isso mesmo, aquela coisa? Às vezes bate, né? Sei que você é um homem impulsionado, né? Sempre fez com amor a obra. Nunca teve um dia, até que você me falou, teve um dia que você, eu cansei. Não. Sempre foi. Mas tem aquela assim, que a gente vê o mar na frente, né? O mar tá lá na frente, e aí o faraó tá lá atrás, com o exército, a gente olha para frente e não vê nada. Teve algum momento assim, pastor, que... Cara, não consigo. Não conseguiu. Eu não consigo. Ainda não tive essa experiência. Só pegou a mensagem, olha, apenas marcha, que o mar vai se abrir. A única coisa que eu peço é sempre direção de Deus. Quando Deus fala, irmão, não olhe para trás. Né? Eu vou em frente, assim, Deus me impulsiona. O prédio que a gente está novo agora, ele é quase 7 vezes maior do que o prédio que nós estávamos. Então, é uma coisa... Como assim? Eu ia operar da coluna. E Deus falou comigo, manda alguém lá no IT Center. E eu fiz. Entende? Então, por isso que eu estou falando. Eu não faço nada da minha cabeça. Eu faço exatamente aquilo que Deus manda fazer. E não olha para trás, vai em frente? É lógico, os desafios, né, a tempestade... Se não tiver o espírito de ousadia, não vai crescer. Os boletos estão lá, mas a Bíblia está do lado. Eu até brinco, eu falei, gente, adota um boleto nosso, gente. Dá uma adotada aí. Olha aí a chegada aí, ó. Tá precisando. O gigante, ele tá lá, mas o nosso Deus é maior, né, pastor? Eu sou um incentivador das pessoas contribuírem para a obra. Principalmente numa igreja que ela é voluntariada. Não se preocupe quem quiser contribuir, que ninguém nessa Lagoinha vai ficar rico aqui com a obra. Pelo contrário, você vai gastar aqui na obra. Mas eu queria te convidar a fazer um parênteses aí com o pastor, um desafio novo, foi muita ousadia. Já não cabia lá no espaço que estava no Cháqua e houve essa visão, Deus dá visão, como ele fala, deu a provisão. E olha, eu sou um voluntariado também na parte financeira. E eu só tenho a agradecer a Deus por me proporcionar a oportunidade de abençoar e fazer parte. Porque é muito simples a gente também pegar, pastor, eu vou ajudar, vamos lavar a igreja. Você pega aí, vem voluntário de tudo quanto é lado. Mas você pega assim, vamos pagar um boleto? Aí foge um bocado, né? Vamos pagar um boleto. O pastor diz, olha, tem que pagar um boleto amanhã, que vai ter que ter culto. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou orando, Senhor, ou tu vem, porque se eu vier, eu vou rir, eu vou subir rindo. E diabo, tu ficou aí com os boletos. Ou o senhor manda recurso para a gente pagar esse boleto logo, que eu também vou rir, vou celebrar, porque assim, a gente celebra, porque Deus, ele dá a visão e não tem faltado, sabe? Mas eu penso que é uma oportunidade, como você falou. De adorar a Deus, né, pastor? O senhor fala, uma conversando expressão. Com o pastor, né, pastor? A gente teve uma conversa uma vez, William, tem várias maneiras de adorar a Deus. Minha oração, o meu louvor, a minha servidão,
a minha parte social, mas tem a parte também que a gente serve financeiramente a obra. Porque não dá para fazer sem recurso. A gente precisa de recurso para poder expandir o evangelho, né? Quem quer saber um pouco de palavra também, na época de Cristo, existia um tesoureiro lá, né, pastor? O tesoureiro era meio comprometido, que era o Judas, né? Mas tudo bem, aqui não tem isso, tá? Mas assim, existia uma ordenância para poder seguir um passo. Isso eu gostaria de abrir esse parênteses. Você que quer ajudar e participar, olha, é tão prazeroso a gente poder dizer assim, poxa, eu faço parte desse time, eu ajudo. Você que não pode ir na igreja, às vezes, por um compromisso, ajude financeiramente, né, pastor? Que você vai, assim, você pode nem saber, a gente pode nem saber quem está ajudando, isso não importa. Mas Deus assiste todas as coisas, conhece o coração, né, pastor? Se você quiser abrir esse parênteses e estender, também acho importante, que a uva precisa, né, pastor? Eu só digo sempre, ofertar e dizimar na casa de Deus é uma oportunidade que Deus nos dá de demonstrar e dizer que tudo que tenho vem dele, ele é a nossa fonte, né? Então, você devolve por gratidão, né? Eu falo, Deus podia fazer tudo sozinho, mas é uma oportunidade. A Bíblia diz, se você estiver doente, coloca a mão sobre os enfermos e serão curados. Então, a Bíblia também fala que quando a gente dizima, traz os dízimos à casa do Senhor, oferta, ele abre as janelas do céu, Malaquias 3 fala isso aí. Então, o dinheiro, ele é um senhor. Ele é tão senhor que talvez você que está me assistindo, e ele pode se tornar um Deus, porque ele pode se tornar fonte de paz. Ele pode ser tão senhor e tão Deus na sua vida, que talvez se o seu extrato bancário agora, se você fosse consultar e tivesse $3 milhões na sua conta, você talvez estaria mudando o teu humor, a tua alegria, a tua depressão ia embora. Se a depressão vai embora por causa do dinheiro, ele virou Deus. Ele virou Deus. Se os relacionamentos que talvez você tenha construído têm sido ruído, perdido, porque você está buscando o recurso, ele virou Deus. Se você está perdendo a sua saúde, né, ferindo pessoas, puxando o tapete por causa do dinheiro, ele virou o teu Deus. E se você acha que você está fazendo um grande favor em ofertar na casa de Deus, que é um favor para Deus que você está fazendo, ele virou teu Deus. Então, não, dinheiro é para ser usado, não é para usar pessoas. Dinheiro é para ser usado. Invista naquilo que Deus investiu, não dinheiro, investiu a sua própria vida, que foi o seu Filho amado Jesus, e veio para trazer esse caminho, ser o caminho, né, que nos reconecta a Deus. A mensagem é de graça, a gente não cobra para pregar. A mensagem é de graça. O que não é de graça é equatorial, meu irmão, equatorial. A estrutura. R$44 mil a conta de energia. Olha só. Telão de LED, você vai lá, uma experiência que você tem interessante. O aluguel, a estrutura, a gente agora está buscando fazer as salas, né, do Kids lá embaixo, para fazer cursos, não só, né, as salas não serão apenas para atender o Kids, né, da maneira que a gente atende, mas também para fazer curso para a comunidade, cursos profissionalizantes. A gente quer fazer isso, então está tudo pronto e a estrutura está sendo construída e se junte-se a nós, sem dúvida alguma. E você que está aí assistindo, Deus falou contigo, vai aparecer aí, ó, lagoinhabelém.pa@gmail.com. Esse é o Pix da igreja que você vai fazer oferta exatamente para essa obra, para a reforma lá da igreja. lagoinhabelém.pa@gmail.com. E essa é uma característica da Lagoinha, né? Abrindo um breve testemunho, né? E acredito que é o que nos impulsiona a viver debaixo da liderança da Lagoinha. Quando eu e meu esposo visitamos a Lagoinha, foi num culto de Natal, onde o pastor Maxwell estava falando exatamente em servir a comunidade. Ele disse: quem aqui hoje tem a necessidade ou não sabe como vai pagar o seu aluguel, como vai... Foi verdade. Fale comigo no final do culto. Assim como a comunidade, nós, membros, ajudamos a igreja ela tem esse papel de ajudar os outros, de trazer a essência realmente do que é servir, que é justamente isso. É você servir
a quem necessita hoje. Há quanto tempo você está na igreja, filha? 1 ano. Até hoje, vou te mostrar aqui, ó, até hoje. Hoje foi um dia em que eu recebi algumas mensagens de pessoas pedindo: eu preciso que me ajude a pagar aluguel, eu preciso que me ajude com a cesta do Natal, eu preciso que ajude a minha energia que está cortada. E a gente, mesmo diante do desafio que estamos vivendo, nós vamos E é o que me fez lembrar. Nós vamos ajudar. Nós vamos ajudar. Nós vamos continuar ajudando. Isso é bacana, pastor. Isso, compartilhar, é muito bacana, né? Essa visão da igreja e tudo mais. Pastor, eu queria adentrar no assunto aqui, né? Que a gente sempre fala, né? A gente não associa o pastor Maxwell sem a pastora Sandra, né? Que também está na linha de frente, né? Está na linha de frente aí conosco, né? A gente vê ela sempre aplicada, aquela coisa toda. Mas assim, lidar com as crianças também, né? Como é, pastor, essa lida pastoral com tanta agenda? Ó, pra gente marcar aqui com o homem foi, né? Marcamos, não porque ele queria vir que ele vem, né? Chamou, ele vem, ele não olha pra agenda, tá, pessoal? Só para registrar. Pastor, o senhor vai ser o primeiro lá no podcast e tal. Ele falou: William, só marcar. Marca, meu filho, que eu vou lá. Não se preocupe, não. Pastor, vou arrumar tudo. Marque que eu vou lá, estamos aqui, né? Mas a gente sabe que é uma agenda difícil, né? Nós temos a agenda, ele tem a agenda da Matriz, BH, tem a agenda Belém. Hoje, acho que o senhor tem a posição do regional, aqui, toda a região norte aqui, né, do nosso estado. Como é, pastor, conciliar? Ser marido, ele estava me contando aqui, eu não posso falar aqui algumas coisas, pastora, mas depois eu lhe conto pessoalmente. Ele estava contando umas histórias aqui. Mas como que é, pastor? Marido, namorado, amante, pai, pastor, empresário. Eu não vou dizer eu sou universal não, pessoal. Eu não vou dizer isso. Mas foi quase, né? Mas aí, como é, pastor, assim, conciliar, dar atenção para os membros, vir aqui no podcast, sabe? Como é, pastor, para poder, né, Eloy? E em paralelo a isso, né? Os filhos, né? Como eles enxergam essa servidão, essa doação para a igreja e para tantas outras coisas, né? Rapaz, como tudo na vida é definir prioridades, né? E aí, até para isso, a Bíblia tem direção para a gente. Por exemplo, qual é o maior mandamento de todos? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amar o próximo. Então aí já tem uma prioridade. Minha prioridade número 1, amar a Deus. E o que significa amar a Deus? Obedecer a sua palavra. Então eu busco ter relacionamento com Deus, conhecer a palavra no meu devocional para eu obedecer, para eu viver essa palavra. Essa é a minha prioridade número 1. Segundo, amar o próximo. Quem é meu próximo mais próximo? Minha família. Então eu amo a minha família, eu não substituo. Eu não acho que o meu próximo mais próximo é você. Meu próximo mais próximo é a igreja, meus filhos. São minha família. É os meus filhos e minha esposa. Então, assim, eu tenho tempo de qualidade com a minha esposa. Entende? Esse ano a gente fez esse ano e nem foi em Belém. A gente saiu e nós ficamos só nós dois. Só love, né? Só love. Planejando a próxima. A gente faz. Às vezes eu sequestro ela, alugo um hotel e vou pra lá. Entende? Faço uma diária, fico lá todinho. Entro no horário, saio no outro horário. Tá vendo? Quem tá pensando que, pastor tem vida social também, tem certeza, vida amorosa também, né, pastor? Rapaz, e é glória, é muita glória na terra. Então, irmão, a minha prioridade é essa. Deus, segundo, minha família, com a minha esposa, meus filhos. Terceira, o meu trabalho, porque é o meu sustento, de onde vem, né, o sustento da minha família, ajuda a igreja a partir também da minha empresa. E quarto, trabalho na igreja. E você pode pensar, quarto? Porque é o meu voluntariado, é a missão. Porque a pessoa pode pensar assim, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas são acrescentadas. Onde é o reino de Deus? O reino de Deus é no nosso coração. Ele acontece no nosso coração. Eu preciso carregar o Senhor no meu coração. Não é um espaço geográfico, entende? Então, eu posso justificar a igreja como um sucesso e perder minha família? Eu posso justificar a perda da minha família pelo sucesso da minha empresa? Eu posso justificar? Não posso.
Entende? Então, assim, e eu amando a Deus, ele não vai abrir mão da minha família, não vai deixar eu perder a minha família. Entende? Então, assim, eu busco ter um tempo de qualidade com meus filhos, a gente deita tudo numa cama só, às vezes lá, e fica brincando e tal, né? Então, eu viajo com eles, sabe? A gente tem as nossas férias, então eu não consigo inverter essa prioridade. E se você pensar assim, uau, mais uma vez, a igreja está em quarto, cara, tem tanta coisa para a gente fazer, a igreja só está atrás, e não é a igreja, não é o reino de Deus, não é, eu estou falando da tarefa, porque, veja bem, meu filho está precisando de mim, eu vou aconselhar uma pessoa e deixar de aconselhar o meu filho? Sim, não faz sentido isso. Não faz sentido. Entende? E muita gente faz, né, pastor? Não vou abrir mão da minha família. Organizando, né? Eu achei a importância justamente do que ele falou das prioridades, porque as pessoas às vezes confundem o servir, amar a Deus com a igreja. Sim. E mescla. Sim. E não. São prioridades diferentes. E, inclusive, a pessoa pode se desviar fazendo isso. Sim. Porque a Bíblia diz, não adianta tu ganhar o mundo inteiro perdendo salvação. É verdade. Ah, mas eu preguei. Você não teve relacionamento comigo. Entende? Então o Senhor, Ele nos chama para um relacionamento com Ele. Deus valoriza tanto as pessoas que Ele planeja individualmente. Nós não somos números para Deus. Ele tem um relacionamento pessoal conosco. Entende? Deus não se relaciona com a denominação. Deus se relaciona com o William. Deus se relaciona conosco individualmente. Entende? Então isso a gente precisa ter essa compreensão. Se Deus prioriza a pessoa, por que eu vou priorizar outra coisa? Eu tenho que amar o que Deus ama, priorizar o que Deus prioriza. Então, amar Deus sobre todas as coisas, minha família, a empresa que sustenta a gente e o trabalho que eu faço na igreja. Eu não consigo inverter isso. Às vezes, a gente deixa uma criança esperando mais um tempo na escola para buscar, porque eu estou ali fazendo alguma coisa na empresa ou então na igreja aconselhando alguém. Ok. Eu perdi uma licitação semana passada porque eu estava aconselhando um casal no café da manhã, a licitação era 9 horas da manhã e acabei que não consegui participar, eu esqueci. Ok, acontece, mas em via de regra, eu busco essa prioridade, não busco não inverter há esse equilíbrio, né, pastor? Isso é uma questão de equilíbrio, até porque o senhor tem que tocar uma obra, né? Você tem que cuidar da obra, da sua tarefa, né? Do seu chamado. E muita gente, às vezes, se perde no chamado, aí eu gostei da sua colocação, se perde no chamado por não ter o equilíbrio, né? Aí não tendo equilíbrio, ele não está bem psicologicamente, não está bem espiritualmente, aí não vai conseguir desenvolver, né, pastor? E também, assim, é muito importante, homem, a gente não faz nada sozinho, entende? A gente não faz nada sozinho, então não pode centralizar as coisas. Perfeito. Né? A gente tem que delegar e confiar, né? Sozinho, nem Deus fez. O Moisés, que era um cara safo, né? Muito top, não é? E o sogro de ser, bicho, divide essa parada aí que tá muito pesado pra ti, né? Chama aí os caras. Conselho de Jetro. Você não vai com né? Seu sogro, né? Muito legal, pastor. Então, esse ponto de equilíbrio eu achei muito bacana. Isso também, eu acho que as pessoas ouvindo isso, as pessoas que estão como membro, como liderança na igreja, entendendo também esse conceito, aí a gente fica pensando assim, esse crescimento da Lagoinha, eu acho que isso é fruto desse equilíbrio também, né? A verdade, vou te falar, eu acho que é Deus que dá o crescimento. Eu acho que não, a Bíblia diz que homem nenhum recebe nada se do céu não for dado. Eu acho que não é o resultado de homem, eu acho que é o resultado de Deus. Mas uma direção, pastor, assim, dada por Deus, que você falou que a direção é dada por Deus do equilíbrio, né? De seguir os princípios, né? Porque quando a gente faz um projeto, seja ele um projeto secular, um projeto espiritual, Deus coloca e vai dando as direções. Sim, sim. Se você seguir a direção que Ele está dando, você vai colher os frutos. Sim, a árvore, sim. E pelo que a gente está colocando aqui, o senhor colocou, o senhor prega primeiro lá no devocional, vou seguir aqui que Deus está mandando. É isso aí. E esse seguir aqui da liderança e as pessoas seguindo esses princípios vai gerando os frutos, né? A gente vê aí, poxa, eu sou testemunho disso, né? Eu fico observando as coisas na igreja. Poxa, existe uma ordem aqui. Poxa, pastor,
Pastor meio loucão, cara. Como é que tá? Pô, ele perde até licitação, perde até dinheiro para estar dando conselho, mas acontece, ele vai lá, topa tudo. A gente dá uma ideia assim, chega... E pastor, tô com uma ideia assim, filho, vai em frente, só não peca. Segue aí, não é isso, pastor? Isso eu acho que impulsiona a gente. Estou lhe dando feedback nosso aqui. Sim. Né? E o resultado também da semente, né? Da semeadura. Eu acredito, esse é o resultado, é a colheita. A gente vai semear em prol de vidas, a gente vai colher. Ela, né, filho? Maravilhosa. Mas você orou muito, hein, filho? Deus é bom, né, pastor? Olha só, né? Rapaz... Foi com o senhor também, né? Que o senhor fala também, né? Ela orou muito. Olhou 2 anos, irmão. 2 anos ela orou por mim. 2 anos ela orou, pastor? Ela disse que não, mas eu sei que ela orou. O senhor sabe, né? Eu sei. Sim, pastor, você quer contar alguma coisa aí? Como foi esse lance aí? 2 anos orando. Eu tava o senhor me contou que olhou a Loura e disse assim, vou casar com ela. Mas ela orou antes, 2 anos, eu não sabia. Oração e jejum, não? Não, eu não sei se ela jejuou. Olha, a mulher sabe, eu orei 6 meses só, sem ele saber. Ela orou quieta, 2 anos, ela 2 anos, pastor. E aí, pastor? Aí eu vi nesse dia, era um retiro de jovem. Eu vi a Sandra passando no estacionamento com uma calça branca, uma calça corsário branca e uma camisa de linha verde. O detalhe da roupa ele lembra. Eu lembro. Aí. E aí ela entrou no ônibus e um camarada sentou do lado dela. Eu falei, perdeu. Eu subi no ônibus e fui sendo o monitor do ônibus, chamando a atenção. Foi mesmo, já? Eu logo meti o olho, já era. Saí 3 meses, vai ser... Não, vou casar com ela. Vou casar com ela. E aí... A gente foi pro retiro, no retiro eu tava na fila, eu era do louvor, mas eu tava também servindo, distribuindo as camisas, né? Falei, jovem, não perca a oportunidade, sirva, o Senhor vai te abençoar, meu irmão. Olha aí o que veio, ó. Olha só, eu lá servindo, entregando as camisas, eu a vi, né, na fila, falei, não vou deixar ela na fila. Peguei a camisa e fui lá, você não precisa ficar na fila. Intencionalmente. Mas com todas as intenções. 3 meses depois nós estávamos noivos, né? Então, é isso, foi um negócio muito, muito legal. Assim. Como no início o senhor falou, quando aceitou o chamado da Lagoinha e ligou para ela imediatamente apoiou. Acho que é interessante ter alguém do lado que apoie, que não fique só por trás, mas que esteja juntos ali. A Sandra, ela tem um brilho, né? Ela tem um chamado de Deus. Eu acho que mulher, ela tem uma posição tão poderosa que Deus deu à mulher, e a gente vê muitas mulheres influentes na Bíblia, como Ruth, como Esther, como a Débora, tantas mulheres, como o próprio Noemi, como a própria a Miriam, sabe? Enfim, tantas mulheres que exerceram um papel e que fizeram uma diferença, sabe? Então, eu creio que não é diferente. O cristianismo é um ambiente de valorizar a mulher, de resgatar o papel da mulher, né? Então, observa, a partir do posicionamento de Esther, né, uma geração foi poupada. A intervenção dela. Mordecai, ele queria matar todos, mas a partir de uma intervenção, de um posicionamento de uma mulher, poupou uma geração. Então, eu creio nisso, que Deus, o ambiente do cristianismo é um ambiente que resgata o papel da mulher. Resgata o papel da mulher. Coloca a mulher não como um ser de segunda classe, mas um ser que tem voz. Por isso que... Olha para você. Olha para Sandra. Olha para sua esposa. Cara, como que tu vai acabar com a voz de uma mulher dessa? Sabe? A Sandra fala para mim, eu fico... Uau, cara. E ela tá meio... Eu com a minha não posso também. Aproveite logo. Fale eu com a minha não posso tirar a voz dela, que ela... Não dá, né? Não dá. Nem é possível fazer isso, né, meu filho? Beijo pra você, não é Mas possível. Assim, eu acredito que esse espaço aqui, ele também quebra esses paradigmas da submissão das pessoas que estão fora de um ministério, fora de uma essência cristã, acham muito que é subordinada, e não é isso. Não é. É você estar debaixo da mesma missão, Sim. É você estar do lado, é você estar apoiando, é você estar também orando. E esse é o papel da mulher, não Exatamente. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo deu a vida, né? Submissão então, não como foi que você falou? A outra palavra? Subordinação no aspecto de o cara chega, bota o pé em cima da mesa de centro, diz quero meu almoço, quero minha... Não, meu irmão, eu ajudo a minha esposa, a gente tá junto. Ela não faz comida, eu faço comida. Olha só. Ela lava a louça. Ela arruma o closet. Ela arruma o closet. Entendeu? Então, assim, ela é o financeiro da minha empresa, da nossa empresa.
Então, assim, cara, a gente é uma parceria, né? Eu fico me imaginando sem ela na igreja, nem consigo, entende? Então, é uma parceria. Ela tem uma intelectualidade. A Sandra, as mulheres, elas têm uma visão muito colaborativa, muito de construção, sabe? O homem da mesma maneira. O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel. Aí por isso Satanás vem e inverte. Vem o feminismo e diz assim, não, a mulher quer ser um homem, e o homem quer ser mulher. Caramba! Aí bota um crocs da vida, faz um negócio todo, fica uma loucura. Não dá, irmão. Entende? Então, assim, é o papel do homem e da mulher, e isso abençoa uma sociedade. Eu estava vendo uma fala de um pastor justamente falando sobre a mulher, ela edifica o lar, ela edifica o que o homem tem construído. Eu acho que essa é a importância. É estar do lado. Aí, né? É você entender a importância, né? E dentro de um ministério, dentro da Lagoinha, a gente vê esse exemplo de liderança, de que a mulher, ela também tem o seu papel fundamental para conciliar outras mulheres e também famílias junto com o seu. Pega a dica aí, galera. Vem pro Bem Casados, viu? Você vai ver esse processo todo aí. Vem pro Bem Casados que vai ser maravilhoso. É desse jeito, meu filho. É desse jeito aí. É desse jeito. E a gente vai aqui, né... fazer um bate-volta com o nosso pastor aqui. Bora pra cima. A gente quer agradecer, a Luane vai agradecer aí para nossos patrocinadores aí, né, Luane? Sim, falar aí? Né? Aproveitar esse espaço, essa estrutura. Eu acredito que é de suma importância a gente ter esse posicionamento em Deus, esse agradecimento em Deus, mas também dos nossos patrocinadores da empresa Primac, né? Os nossos proprietários Júnior Priori e Carla Priori. Eu acredito que isso aqui também é fruto da semente de vocês. Então, muito obrigada e contamos cada vez mais com o apoio. Isso está acontecendo, que vai tocar pessoas graças a alguém que resolveu adorar através do patrocínio aqui da estrutura toda. A gente quer agradecer aqui para o estúdio aqui, muito bacana, na pessoa do Gabriel, na pessoa da Elissa, que a gente quer agradecer assim... Muito top, Santos de Casa, vou dar aqui mesmo, né, o nome, porque foram pessoas que receberam a gente, instruíram aqui, muito legal, a receptividade, isso é importante, a gente está num ambiente muito favorável aqui pra gente, muito legal mesmo, a gente quer agradecer. Júnior e Carla, muito obrigado, sempre prestigiando a gente, todos os meus pedidos são atendidos, eu fico até sem graça. Queremos agradecer o pastor Maxwell aqui por ter... não gasta o tempo, mas investido o seu tempo aqui conosco. Vamos juntos. Estamos juntos, esse é só o primeiro episódio, a gente vai estar junto aí. Estamos, né, Elaine? Aqui. Estamos juntos. Bacana mesmo, bacana, pastor, a gente está aí. Estamos juntos. E a gente quer fazer um bate-volta com esse pastor, né? Vamos lá. Fique à vontade. Vamos lá? E aí, pastor, Deus? Cara, sustenta tudo que criou. É uma segurança. Ele a imutabilidade de Deus, que é um atributo de Deus, nos traz uma segurança porque ele não muda, ele não é líquido, que se adequa com o ambiente, com a pressão, com a forma onde ele é colocado. Ele é imutável. Isso é muito poderoso. Ao ponto de entregar o seu próprio filho para morrer por nós, porque ele poderia ter mudado a regra, mas ele não mudou. Então ele me traz segurança. Entende? Ele pagou um preço que ninguém poderia pagar, porque, por isso, ele me traz essa justiça, esse senso de justiça. Você pode confiar em uma segurança como proporcionada por Deus. É isso. É tudo. É fonte de vida. Um conselho. Obedeça a Deus, porque Ele criou todas as coisas. Ele é a assistência autorizada da nossa vida. O melhor lugar para consertar um produto é na assistência autorizada da fábrica. O melhor lugar para você ser alinhado no seu coração, trazer cura, é exatamente obedecer o Senhor. Porque ele tem o manual, ele foi o fabricante. É top, hein, cara? Você aí mexeu comigo aí, vai. Muito top. Não é assim, filho. A Lagoinha é? Um local de novos começos. Um local para você recomeçar. Um local de bênção, um local de transformação, um local em que nós adoramos o Senhor e Jesus é o centro daquilo ali. Um versículo da Bíblia. Olha, eu gosto muito de um homem
não recebe nada se do céu não for dado, que o João Batista falou, né? Quando os discípulos estavam ali dizendo, olha, está crescendo o ministério daquele que tu batizou, os discípulos estão indo para lá, as pessoas estão indo para lá. Ele disse, homem nenhum recebe nada se do céu não for dado. Então, reconheço que tudo que temos veio de Deus. Top. Jesus. Assim, é a maior entrega, a maior prova de amor. Sabe, eu acho que ele, assim, Jesus, quando ele está na cruz, sendo ali, além de ter pregado, além de ter passado toda a humilhação que passou, ele olhar e dizer assim, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Irmão, assim, olha, eu sou uma pessoa amorosa, mas eu acho que para aquele ali, eu dizer, Deus, todos, Pai, estão salvos, mas esse aí não. Esse aí esmaga agora. Cara, para mim é uma prova extraordinária de foco, de amor, de entrega, sabe? Jesus é esse. Por isso que ele tem toda a autoridade, né? Nos céus e na terra. Ele essa manifestação do amor de Deus por nós. João 3,16 fala isso, né? Que Deus amou e mandou Jesus. Então, é isso, ele é essa entrega, né? Uma renúncia. É um exemplo também de servo, né? Porque ele é Deus, deixou a sua glória, veio igual ser eu e você. Ele poderia ter dito assim, eu já estudei sobre vocês, eu sou Deus, eu sei sobre vocês, entende? E a gente ia acreditar, talvez, porque quem tem fé, quem não tem fé, não tem fé. Ele veio para sentir o que eu sinto, para passar pelo que eu passo, para entender sobre mim. Não tem sinal maior de compaixão, de se colocar no lugar do outro. Nossa. E já respondeu a última. Amar é? Amar é obedecer. Porque amar em relação a Deus é você obedecer sua palavra. E amar em relação ao ser humano é o resultado de amar a Deus. Porque quem não ama a Deus não consegue amar o próximo. E quem ama a Deus é impossível não amar o próximo. Quem serve a Deus é impossível não servir o próximo. Então, penso dessa maneira. Muito bacana. Pessoal, a gente está chegando no final. Quero agradecer aí. Esse é o podcast da Lagoinha Belém. A gente está fazendo esse primeiro podcast, mas a gente vai continuar. A intenção aqui como é seguir a nossa diretriz aqui da Lagoinha, da gente impulsionar as pessoas, da gente evangelizar, entrar na sua casa, no seu lar, no seu celular, nas suas redes sociais e transformar a tua vida. Nossa intenção é que este programa seja agente de transformação, né, Luene? Para a gente poder... O slogan está ali, ó, ouvir, falar e conectar. É essa a nossa intenção. Que Jesus te abençoe. Obrigado, meu pastor, Luene. Tamo junto. Tamo junto aí, Luene. Tamo junto, pastor. Tamo junto. E já aproveitando, né, falamos do que é Lagoinha, é uma igreja de novos começos. Eu queria abrir esse tempo para o pastor Maxwell falar um pouquinho, uma mensagem para a gente finalizar esse e um convite, né, pastor? Uma mensagem aí, um convite para a galera aí, uma mensagem aí para finalizar. Nosso convidado finaliza aí. Eu quero só dizer a você que Deus trabalha, não é com o que está faltando, é com o que tem. Então, se você tem um coração no reino de Deus, se você tem 5 pães e 2 peixinhos, se você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, faz aquilo que o Senhor tem gerado no teu coração. Não tenha medo, não. Porque se você fizer pelo que tu vê, isso não é fé. Isso pode ser planejamento. Mas quer viver o sobrenatural? Te entrega. Se o Senhor te mandou ir, vai e não olha para trás. Porque esse é um ambiente de milagre. Não tenha medo das pressões. Porque a pressão, em todos os aspectos, ela vai te extrair o que é melhor. Olha para a uva, não tem como tirar o vinho se não tiver pressão da uva. Da mesma forma, a azeitona, né? Sai o azeite a partir da pressão. Então, a pressão nem vai te formatar, porque nós já somos imagem e semelhança do Senhor. Não vai te trazer a forma da pressão, não. A pressão vai extrair aquilo que é o melhor. Então, eu tenho aprendido, nesses desafios que nós estamos vivendo, a olhar não para o gigante, mas olhar para aquilo que nós temos, aquilo que nós já temos. Então, eu entendi isso. Deus trabalha com aquilo que Ele já tem, não com aquilo que está faltando. Vamos para cima, tamo junto. Lugar de novos começos. Lugar de novos começos. Amém. Beijo no teu coração. Jesus te ama e nós também. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu. Valeu.